Bem-vindos ao programa Debates do Instituto Recupera Brasil. E no nosso programa inaugural de hoje, temos uma honra incomensurável de receber o Dr. Ademir de Carvalho Benedito, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, conosco, para podermos falar um pouco, debatermos um pouco sobre as suas vivências e experiência no Judiciário Paulista. Dr. Ademir, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, é uma grande honra recebê-lo, especialmente no nosso programa inaugural, que o Instituto Recupera Brasil vem com o escopo de tentar levar ao máximo o número maior de pessoas o possível, elementos e debates cercados à volta do direito. Boa tarde, doutor Luiz Cláudio, boa tarde, doutor Marcelo. Quero dizer que é uma honra para mim, pessoalmente, participar do programa inaugural do Instituto e uma honra também para o Tribunal de Justiça, que aqui eu represento como vice-presidente, e agradecer essa oportunidade que os senhores estão nos dando de poder passar para o público o que é o Judiciário, um pouco do que é o Judiciário, qual a evolução, como se encontra hoje, um poder que ainda é um pouco mal compreendido pela população em geral. Muito obrigado. Importante dizer que o Dr. Ademir tem 40 anos de experiência como magistrado, tendo ingressado na magistratura em 1978 como juiz substituto na comarca de Guarulhos, 44ª subscrição judiciária, também tendo atuado na comarca de Conchas, Presidente Epitáfio, Itanhaém e São Paulo, e tendo assumido com o cargo de juiz do primeiro Tribunal de Alçada Civil em 1993 e desembargador do TJ em 2005. Foi presidente da Seção de Direito Privado no biênio de 2006-2007, integrando a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional nos biênios de 2008, 2010, 2012. Em março de 2014, eleito para compor o órgão especial pelo período de 2 anos e agora atuando, exercendo o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça. Conosco também contamos com o Dr. Marcelo, nosso diretor jurídico, Marcelo Vieira de Campos, nosso diretor jurídico do Instituto, que tem uma atuação grandiosa para o Instituto e vem apoiando a nossa causa com grande integração, grande engajamento para que possamos fazer esse canal alcançar efetivamente toda a força e todo o seu objetivo. Dr. Marcelo teve uma atuação muito grande quando da Secretaria da Reforma do Judiciário, tendo participado da subchefia jurídica da Casa Civil e, além de muitos outros cargos, exercidos no Senado Federal e em vários municípios como diretor jurídico, também atualmente exerce não só a advocacia, como também o exercício da magistratura perante o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Dr. Marcelo, muito obrigado pela presença. Obrigado, Dr. Luiz Cláudio, nosso presidente aqui do Instituto Recupera Brasil. Uma alegria inaugurarmos nosso canal, na presença de Sua Excelência, nosso ilustre vice-presidente do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É uma alegria, uma oportunidade grande de falarmos um pouco mais da vida, da vivência do vice-presidente e abordarmos também temas atuais, como o nosso vice-presidente está vendo hoje a carreira da magistratura, como é que ele está vendo essa judicialização excessiva que temos hoje, mais de 100 milhões de processos judicializados, e São Paulo com certeza representa a maior parte dessa judicialização. Então, é uma alegria. Presidente, nesses 40 anos, conte-nos como é que foi essa carreira, como é que foi o ingresso do senhor na magistratura, como é que o senhor está vendo a magistratura hoje, nos dias de hoje, nesse momento tão ímpar da vida política brasileira. Os juízes ingressam por concurso, um concurso bastante difícil. Os juízes passam por várias comarcas do interior até chegar na capital. E eu, particularmente, entendo que é nesse estágio da carreira, nessas pequenas cidades do interior, nas cidades um pouco maiores ou nas grandes,
hoje São Bernardo, Guarulhos, Santos, Campinas. Mas, e aqui na capital também, é nesse estágio que realmente o juiz pode distribuir justiça, atender efetivamente a população, principalmente a magistratura estadual. A magistratura estadual, a qual pertenço, é a que atende diretamente a população, é a que lida diretamente com os problemas do povo, daquele povo mais sofrido, o povo que toma ônibus, que vale de metrô, o povo que tem problemas de família, problemas com os filhos, problemas de infância. E então ao mesmo tempo que é um grande trabalho social, no sentido mais amplo da palavra, não de assistencialismo, mas de pacificação social, é um trabalho também que traz para a população o sentimento de justiça e procura atender às necessidades básicas daquelas pessoas mais humildes. Hoje, principalmente, quando se fala em judiciário, nós logo focamos essas grandes ações que têm sido desenvolvidas até junto ao Supremo Tribunal Federal, envolvendo a má administração pública, problemas com políticos, corrupção, e são ações importantes também. São atuações que vão levar a nação a uma situação melhor de moralidade pública, financeira, enfim. Mas eu entendo ainda que o grande movimento da justiça é esse movimento de atenção à população, às demandas da população. E hoje, cada vez mais, como o senhor, doutor Marcelo, mencionou, essas demandas cresceram muito. Cresceram muito por força até da atuação dos advogados, que sempre suscitam, né, a manifestação dos juízes, com estudos como esse Instituto Recupera Brasil certamente já está desenvolvendo e vai desenvolver, deve trazer aqui outras pessoas, professores bastante qualificados. Chegamos, então, por exemplo, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei extremamente moderna, talvez a mais moderna do mundo nessa área, ao Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento extremamente importante para a população que não tem voz, ou não tinha, que agora tem. E, então, essas grandes demandas é que eu entendo que são realmente as mais significativas. Nós temos o problema da saúde, porque embora a Constituição Federal garanta o acesso à saúde, a medicamento a toda a população, o Estado, infelizmente, não cumpre. E hoje, por exemplo, na nossa atuação na vice-presidência do Tribunal de Justiça, nós presidimos a Câmara Especial que julga exatamente essas questões envolvendo crianças e adolescentes. O número de demandas a cada sessão de julgamento envolvendo fornecimento de medicamentos é de acima de 500, 600 processos por não cumprimento por parte do Estado. Quando eu falo Estado federado e falo municípios, né? Da obrigação constitucional e que exige que as pessoas recorram ao judiciário. E, Excelência, existe uma preocupação da sociedade que o número de demandas só tende a aumentar. Sim. E o judiciário vem lutando com galhardia, com toda a reestruturação, com o processo eletrônico, com todo o cuidado que o judiciário tem tendo em buscar cada vez mais eficiência. Sim. Mas quais seriam ideias, ou seja, qual que é a visão do judiciário para o futuro no sentido de otimização de demandas? Pois são várias alternativas que nós estamos estudando, nós vimos estudando ao longo do tempo. Eu tenho participado bastante desse trabalho. O processo eletrônico, sem dúvida, é um avanço, facilita, agiliza, mas não é a solução definitiva, porque as demandas realmente aumentam e a litigiosidade é cada vez maior. Então, eu tenho pensamento, vários juízes, advogados, mesmo promotores também, professores. A principal saída, no meu ponto de vista, é a mediação, é a conciliação e a arbitragem. São três vias
que vão desafogar o judiciário formal, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, além de desafogar, vão trazer soluções de maior qualidade e rapidez. Porque um acordo, uma composição bem trabalhada pelo juiz, pelo conciliador, pelo mediador ou pelo árbitro, é muito mais vantajosa do que uma sentença ou um acórdão, que normalmente deixa o próprio vencedor, às vezes, numa situação fragilizada, porque o juiz, como todos sabemos, ele trabalha com aquilo, exclusivamente com aquilo que está nos autos. E muitas vezes os autos, a formalidade dos autos não traz tudo que importa para uma solução. Então eu posso dizer aos senhores que eu trabalhei muito na conciliação, até quando presidi a sessão de direito privado, continuamos trabalhando na conciliação, até estive em Guarulhos recentemente instalando uma nova unidade do Sejusc. As partes realmente saem compostas de uma conciliação, de uma mediação. Isso é muito bom, porque tanto o autor como o réu saem satisfeitos, na grande maioria dos casos, na maior porcentagem dos casos. Então, é uma solução que o judiciário tem procurado prestigiar. E sempre é importante, a judicialização, no fundo, é um sinal positivo, é um sinal bom, porque é um exercício da cidadania. O que o Estado tem que estar é preparado para atender essa judicialização e dar as soluções adequadas. Há quem diga que o juiz ele tem que ter uma atuação mais focada no dia a dia do processo, fazer audiências, proferir sentença, ao invés de estar próximo da sociedade, o que chamamos de ativismo judicial. Como é que o senhor enxerga isso, né? O juiz ele tem que ficar mais no gabinete, alheio às partes, alheio àquilo que acontece na sua região, na sua comunidade ou na sua cidade, ou ele não, ele tem que ter o conhecimento da vida social, das mazelas da vida da população? Não, eu sou absolutamente favorável a que o juiz tenha uma participação efetiva na sociedade, não fique apenas no seu gabinete. É evidente que o juiz tem que ter uma isenção no momento de julgar, no momento em que examina um processo, dentro das regras jurídicas, procurando aplicar o direito, mas ele tem que conhecer a comunidade em que ele vive, ele tem que conhecer os costumes, ele tem que conhecer o que cerca aquela comunidade, quais são os hábitos, qual é a cultura da sociedade em que ele está inserido. Então, ao contrário, eu acho que o juiz não pode se isolar, acho que não sei, mas me parece que cada vez menos os juízes têm se isolado, eles têm participado mais da vida social, e isso é uma coisa que aos poucos a gente vai aprendendo a exercer e a respeitar, porque a população às vezes também não entende muito bem. Tem pessoas que não entendem muito bem por que o juiz saiu, por que o juiz está assistindo um jogo de futebol, ou está num teatro, ou, enfim, está num baile. Lógico que tudo exige uma moderação de comportamento, compostura e tal. Mas é importante o juiz participar, ele sabe o que ele está julgando. Porque muitas vezes uma demanda não é exclusivamente uma questão unicamente jurídica. Ela se insere dentro de uma situação social em que aquilo lá apareceu e tem que ser julgado. Até mesmo na condução das composições, dos acordos, dentro dos litígios, é importante ter essa vivência, assim, é importante, muito importante. Andar de ônibus, andar de metrô, saber o que a população enfrenta, é uma coisa muito importante. Mas, em geral, a população não sabe que o juiz tem essa vivência. O juiz tem hoje. Posso afirmar aos senhores que o juiz tem essa vivência, que é muito bom. Doutor Ademir, uma questão que sempre nos preocupa é que o magistrado de primeira instância, ele tem no seu dia a dia uma movimentação de trabalho muito grande. A carga de trabalho, ela é extensa do magistrado de primeira instância e normalmente quando ele está no fórum, ele acaba recebendo uma quantidade de advogados muito grande, tentando explicar as suas questões, despachar as suas petições, mas que às vezes acaba tomando muito tempo do magistrado.
Isso é uma questão que sempre foi um ponto de conflito entre a prerrogativa do advogado de poder despachar com o magistrado e a dificuldade do magistrado de ter a possibilidade de ter tempo para conduzir os processos, né? Na sua opinião, qual seria uma solução agora com essa nova visão do processo eletrônico para essa equação do acesso do advogado ao magistrado no dia a dia da atividade? Então, eu acho que o Poder Judiciário, dentre os 3 poderes que nós temos, é o mais democrático e mais aberto, mais acessível. Porque os juízes trabalham, normalmente, nas suas salas de audiência abertas, praticamente qualquer pessoa, até quem não é advogado, uma pessoa, uma parte, alguém que esteja lá no fórum, ingressa na sala do juiz. Evidentemente que há exceções, há juízes que colocam uma restrição maior, mas na sua grande maioria os juízes têm essa situação, têm essa postura de abertura. Eu não vejo muita alternativa, mesmo com esse processo eletrônico, e até isso pode ser, assim, pode favorecer esse contato. Eu acho importante para o advogado, e quando eu falo para o advogado, a gente fala para a parte que ele representa, porque o advogado nunca postula para ele. Então é importante que o juiz dê essa condição do advogado estar apresentando, muitas vezes o caso, apresentando uma peculiaridade que às vezes o papel não consegue, a redação não consegue externar em toda a sua extensão. Então eu acho que lá no Tribunal de Justiça também nós temos assim por hábito receber os advogados dentro do que é possível. Nós temos realmente um problema de tempo, porque normalmente se imagina o juiz só ali no fórum, na sala de audiência ou na sala de julgamento no tribunal. Quando o trabalho maior que o juiz tem é na sua sala de trabalho, no seu gabinete, alguns até em casa. Normalmente os juízes trabalham muito à noite e fins de semana. As pessoas não acreditam nisso, mas é a realidade. Os juízes trabalham muito em casa, porque o fórum muitas vezes não pode ser acessado ou aberto aos fins de semana, e até por uma questão de tranquilidade maior para poder estudar e refletir melhor. Tem processos que são extremamente difíceis, os senhores sabem disso, exigem um nível de concentração muito alto. Então, a vida do juiz, na verdade, o dia a dia é muito sacrificado, como é de outros trabalhadores, não é diferente de outros trabalhadores, mesmo que sejam trabalhadores intelectuais, como são os advogados, como são os próprios políticos. Então, mas esse contato, essa abertura, a possibilidade da conversa, da exposição por parte do advogado é extremamente importante, sim. E eu acho que não tem como superar esse recurso. O que se tem, e hoje, como falei no início da nossa conversa, é cada vez mais se tentar investir na composição, na conciliação, na mediação. E isso a gente tem conseguido, por exemplo, na vice-presidência nós temos por incumbência realizar as audiências de litígios, de dissídios coletivos. A primeira audiência nos dissídios coletivos de funcionalismo público é feita perante a vice-presidência. E então nós fazemos essa primeira audiência, que é entre associações de funcionários, sindicatos e o Estado ou os municípios. E eu tenho conseguido, por exemplo, por ter até me preparado para isso, no ano passado nós tivemos um índice de 49% de composições, de conciliações nessa área, evitando a distribuição de processos para o órgão especial e compondo as partes. Agora, isso exige uma disposição, né? uma técnica também. Há audiências que levaram 4, 5 horas. Quer dizer, se pensar em termos de tempo, é até mais fácil para o juiz e mais rápido proferir uma sentença. Conforme o caso, em meia hora você profere a sentença. Mas o resultado seria bom? Acredito que não.
Quer dizer, as partes, uma parte sairia provavelmente vencedora, a outra perdedora, mas faltaria o elemento da efetiva composição do litígio. E é isso que se busca, inclusive com esses meios alternativos de solução de conflitos, que eu acho que hoje é realmente uma das principais alternativas do judiciário. Quando eu falo judiciário, envolve todos os atores, né? Juiz, advogado, promotor de justiça, defensor público. Doutor Ademir, bem pontuado por Vossa Excelência a questão da judicialização excessiva na área de medicamentos, né? Demanda por medicamentos, e também por vaga em creche. Sim. Ainda o poder público é reticente com relação a dialogar um pouco mais com o poder judiciário para tentar resolver isso de forma amigável, né? Ou uma forma que pudesse encaixar dentro do teu equacionamento anual, orçamentário, as possibilidades. E isso não acontece e há essa demanda excessiva pela judicialização. O tribunal ele trabalha com uma perspectiva de usar um pouco mais esses métodos adequados de resolução de conflitos nessas áreas? Sim. Especificamente na área de medicamentos, nós fizemos um trabalho no ano passado e chegamos a formalizar um convênio que já está em vigor. Fizemos isso junto à vice-presidência, envolvendo o Ministério Público, Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado. Então, temos um trabalho de se restringir a judicialização. Como? Com um atendimento mais ágil, mais direto e rápido das demandas nesse campo. Então, especificamente em relação a medicamentos, nós já avançamos bastante. Ainda na semana passada, nós tive uma procura de uma procuradora de justiça que veio colocar um pouco do perfil do que está acontecendo e até pedindo que haja uma divulgação maior, porque ela acha que a busca por esses remédios novos dos postos que foram estabelecidos para isso ainda está sendo pequena. Lógico, há um tempo de maturação, com isso as demandas se reduziriam. Mas o importante não é reduzir demanda, o importante é atender a população, as crianças, adolescentes que procuram, né, e precisam. E são geralmente doenças graves em que há necessidade. O que acontece algumas vezes alguns abusos. Então, aí é difícil de se evitar o litígio, né? No caso das creches também, houve inclusive a questão de 20 dias, a formalização de um ajuste com a Prefeitura Municipal aqui da capital, nesse caso, em que foram disponibilizadas em que foi disponibilizado um grande número de vagas, praticamente solucionando uma demanda presente. Então, o desembargador Xavier Daquino, que é o nosso decano, que presidiu esse processo, ele conseguiu uma conciliação entre as partes, foi um processo até demorado, mas foi uma solução muito comemorada, inclusive, porque vai atender, são inúmeras mães e pais que precisam deixar suas crianças para poder trabalhar. E aí temos feito um trabalho também com algumas prefeituras do interior e temos conseguido reduzir essas demandas através da conciliação. Mas ainda temos um número grande de processos nessa área. Nós temos, a cada sessão de julgamento na Câmara Especial, em torno de 1.000 e 1.100 processos. 50% a 60% se referem a creche e medicamentos. Então, sob o ponto de vista social, é uma situação ainda preocupante. Doutor Ademir, assim, uma visão humanitária, se eu pudesse fazer um resumo, uma visão humanitária moderna, né, no sentido de uma eficiência e lógica, seria realmente a utilização de meios alternativos e a utilização do judiciário cada vez mais otimizado, pelo que depreende desse nosso bate-papo aqui, né? E eu não tenho como concordar mais com o senhor, né, nesse sentido
da necessidade de servirmos melhor a sociedade através de cada vez mais uma eficiência, mas a sociedade também entender que os poderes existem uma limitação e cada vez mais o brasileiro tão litigioso acaba chegando numa questão de colapso. Como uma última pergunta, né, se me permitir, a sua visão para os próximos 10 anos na evolução da mediação e da arbitragem dentro do Brasil. O senhor entende como algo extremamente positivo ou ainda entende que vai existir uma grande resistência ainda? Conciliação e mediação, com certeza, acho que já foi assim acolhida pelo nosso meio jurídico e judicial, todos nós pertencemos. Acho que não há nenhuma resistência mais. Eu acho que todos, juízes, advogados, promotores, todos têm, defensores públicos, todos têm já um apoio, todos têm um olhar assim positivo sobre a conciliação e a mediação. Todos veem realmente como uma alternativa bastante válida, ágil, consistente. Eu não tenho dúvida disso, acho que é um caminho, e aí me permita colocar até dentro do que o senhor vinha falando, o perfil do judiciário também mudou muito de 20 anos para cá, um tempo para cá, em razão das demandas de massa, que nós não tínhamos antes. Isso veio a partir da Constituição de 1988, que abriu mais o próprio judiciário, né? Que facilitou ou estimulou, inclusive, o acesso à justiça, mas aí a justiça tem que ter a estrutura. Quando falo a justiça, é lógico, eu não falo só em tribunais, não falo só nas varas, falo dos advogados, nos meios alternativos, todos devem participar e participam do sistema judicial, do sistema de distribuição de justiça. Então, quanto à conciliação e mediação, não tenho dúvida. É uma necessidade, porque as demandas de massa hoje preponderam em relação a demandas individuais. Agora, a arbitragem, eu acho que ainda precisa um trabalho mais extenso, de maior profundidade, de maior divulgação e de maior credibilidade. E até entendo que institutos de estudos como o que os senhores presidem e dirigem são extremamente importantes na divulgação desse trabalho, na divulgação da arbitragem, por exemplo. Eu hoje mesmo de manhã tive com um advogado que acabou de constituir um instituto, está formando câmaras de arbitragem do Alto Tietê. Pega aquela região de Suzano, Mogi, e eu vi o entusiasmo desse advogado. As câmaras já estão começando a funcionar, estão fazendo um trabalho muito bom, e tudo se integra dentro do judiciário. Agora, eu acho que ainda a arbitragem, a nossa cultura ainda não assimilou bem. Tanto quando você fala em arbitragem, você pensa em grandes empresas, grandes negócios, grandes contratos. E hoje está se fazendo um esforço muito grande para se trazer a arbitragem para questões mais simples, para demandas mais simples, até mesmo de massa, por que não? Mas eu acho que isso exige ainda uma mudança de pensamento, uma mudança cultural, mas acho que é um caminho importante. E repito, não é só com o objetivo de se desafogar o judiciário, de reduzir o número de demandas perante o judiciário. Não, é para se dar também qualidade de soluções, não de julgamento, porque os julgamentos, juridicamente, de forma geral, são muito qualificados. Os juízes brasileiros são muito bem preparados, são muito bem qualificados, o trabalho dos advogados é de alto nível, promotores. Então, quanto a isso, nós não temos nenhuma restrição, nenhuma preocupação, mas que muitas vezes um julgamento tecnicamente perfeito não traz exatamente a composição do litígio, em todas as áreas,
inclusive na área societária, na área empresarial, mas também nas demandas de menor complexidade. Então, essa é uma evolução que a nossa cultura jurídica precisa alcançar. Acho que ainda na área da arbitragem ainda falta um pouco. Não se pode atribuir a nenhum segmento específico, não se está colocando a responsabilidade. É uma coisa nossa, da nossa cultura, né? Eu acho que as próprias faculdades, a formação do jurista brasileiro, vamos dizer assim, não tem ainda essa visão tão ampla e tão profunda em relação à arbitragem. Mas é um instrumento que não podemos descartar. Está crescendo, né? Está crescendo. Vem evoluindo bastante. Doutor Ademir, muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer em nome do Instituto, em meu nome pessoal, também o doutor Marcelo, da sua presença no nosso programa inaugural. Ter a honra de inaugurar o canal do IRB com a sua participação é algo assim que nós nem imaginávamos pela oportunidade. Somos muito gratos pela sua presença aqui conosco. Doutor Marcelo, doutor Luiz Cláudio, eu quero agradecer, a honra é toda minha de participar e essa participação fará parte da minha biografia. Com muita honra, muita alegria para mim. É um marco na minha carreira. Nunca havia participado inaugurando um programa e principalmente um programa na área jurídica, um instituto de estudos. Isso daí é muito lisonjeiro para mim, qualifica muito a minha biografia. Eu agradeço aos senhores pela oportunidade que estão me dando aqui. Muito obrigado. Excelência. Muito obrigado. Obrigado.